Fala galerinha do canal Eu Sou Vascaíno, aqui quem fala é Matheus Gilbert e vamos começar mais um vídeo nessa segunda-feira, segundou, com muitas notícias do Vasco, do nosso Vasco durante esse final de semana. Começando sempre pedindo para vocês que se inscrevam no canal, compartilhe o link do vídeo nos grupos de WhatsApp, nos grupos de Telegram que vocês têm sobre o Vasco. Nos ajude a gente a alavancar o nosso canal para a gente trazer várias formas de conteúdo para vocês, como a gente está trazendo live no jogo, live pré-jogo, react de treino do Álvaro Pacheco, por exemplo, uma coisa bem legal, de jogos. Então, assim, vários conteúdos, todo dia à noite tem live com Crave. Vai começar a chamar convidados também, né, nos nossos vídeos, tanto numa live normal, tanto às vezes num vídeo gravado, né, com convidados. Então, assim, convidados bem legais, como a gente já teve aqui um jornalista do Sport TV de Portugal, então assim, para falar sobre o Álvaro Pacheco. Então assim, espero que vocês compartilhem, deem um like, ative o sininho e vamos para mais um vídeo, tá bom? Vamos começar aqui falando sobre Álvaro Pacheco. Aproveitar que eu citei o homem aqui no vídeo. Álvaro Pacheco deu seus treinamentos, começou a dar, no caso, o seu treinamento na sexta-feira, né? Hoje, completou 3 dias de treinamento do Álvaro Pacheco. O que a gente vê pelos vídeos divulgados pela Vasco TV é um técnico que quer muita intensidade, um técnico que cobra bastante. Você vê até pelos vídeos a expressão, no caso, uma expressão de cara que cobra. Hoje até, no domingo, que a gente está fazendo o vídeo para amanhã, na segunda, teve o vídeo da parte da manhã, o cara cobrando, o cara correndo. Na sexta-feira, na estreia dele de treino do Vasco, o cara fazendo flexão com o elenco do Vasco. Então, assim, é um cara que cobra bastante, tá cobrando intensidade, tá cobrando agilidade dos jogadores do Vasco, tá cobrando coisas que talvez não eram cobradas antes, né? Uma seriedade maior. Eu soube que os treinos dele têm sido elogiados por alguns jogadores, por muitos jogadores, na verdade. Ele próprio está sendo elogiado por conta desse cara, de ser um cara muito legal fora do campo, um cara, sabe, um cara maneiro, e dentro do campo um cara que trabalha, que gosta de trabalhar, curte trabalhar, que tá fazendo de tudo, tanto ele quanto seus auxiliares técnicos, preparador, auxiliar de performance, para dar certo, visando o jogo contra o Flamengo, que é a estreia dele, no Maracanã lotado e cheio. Então, que seja um trabalho maneiro, que seja um trabalho legal, que dê gosto do vascaíno ver, ir pro estádio ver o time do Vasco. Como eu falei agora há pouco, domingo é a estreia, no dia 2 de junho, às 4 horas da tarde, no Maracanã, no domingo, Vasco e Flamengo. Então, ele vai ter uma oportunidade de ouro para começar com o Vasco no clássico, no Maracanã lotado, onde ele pode vencer um rival que o Vasco não vence em campeonatos brasileiros e em competições nacionais desde 2015, ou seja, quase 10 anos, 9 anos sem vencer o Flamengo em competições nacionais. Então, assim, ele pode ter a chance de quebrar esse tabu, né? E começar bem o trabalho dele pelo Vasco. É o que a gente espera. A gente, como torcedor, como jornalista que está aqui para informar, a gente espera realmente que o Vasco consiga pelo menos um ponto ali contra o Flamengo, uma vitória, né? Para que comece o trabalho de uma forma positiva, porque logo após tem o Palmeiras fora de casa, que é um jogo difícil, né? Então, se perder para o Flamengo, já chega contra o Palmeiras muito pressionado, enquanto o Palmeiras, o Vasco também não ganha do Palmeiras no Allianz Parque desde 2015, por coincidência ou não. Então, assim, são 2 tabus para quebrar. Então, assim, vamos torcer para que o Álvaro consiga, nesse tempo aí de mais ou menos ali 6 dias de treinamento, contando com amanhã. Eu não sei se o Vasco treina amanhã, tá? Eu recebi uma informação pequena. Eu acho que amanhã é folga. Os jogadores folgam amanhã e voltam na terça-feira para embalar até o sábado, no caso, que é o último treino antes do jogo contra o Flamengo. Então seria entre 6 e 5 mais ou menos. Não consegui confirmar essa informação, mas entre 6 e 5 treinos na semana, que ele consiga realmente fazer que o Vasco volte a jogar, volte a ser um time organizado, coisa que nessa temporada de 2024 não aparenta ser. E o Vasco conseguiu um bom resultado contra o Flamengo no Maracanã lotado. Valeu? Então agora a gente vai falar de coisa boa, uma coisa que o torcedor do Vasco gosta e está gostando bastante, que são as especulações, as contratações de reforços do Vasco, né? Vamos falar agora de Felipe Coutinho e Souza. Isso mesmo que vocês estão ouvindo, Felipe Coutinho e Souza. Bom, o Felipe Coutinho a gente sabe que já está praticamente certo com o Vasco, dependendo apenas da forma de negociação que vai ser, se vai ser por empréstimo com Aston Villa, com o Vasco pagando o salário integral, ou ele vai rescindir com Aston Villa, né? Pelas informações que a gente tem, pela informação do próprio companheiro Bruno Andrade do UOL, né? Um cara muito competente no que faz, é questão de tempo para que o Coutinho rescinda com Aston Villa e que tenha uma iminente assinatura de contrato com o Vasco.
ele vai assinar com o Vasco entre 2 a 3 anos. A gente tem que esperar essa definição, porque com o Coutinho, eu acho que o Coutinho já tá certo praticamente, cara. Não é assim uma informação e tal, mas é uma questão de achismo de torcedor e de quem conversa com uma pessoa aqui, conversa com uma pessoa lá. Eu acho que o Coutinho basta resolver a questão mesmo com o Aston Villa para que o Coutinho seja anunciado como novo jogador do Vasco. É um cara que quer muito estar no Vasco, inclusive anda convidando alguns jogadores, como por exemplo Souza, ex-volante do Vasco, que também começou na base do Vasco. 1 ano acima do Coutinho, 2 anos acima do Coutinho, mas jogaram juntos no Vasco. Fizeram parte daquele time que subiu de 2009 para a primeira divisão. Ficaram um pouco de 2010 ambos, depois ambos foram embora, um para o Porto e o outro para a Internacional. São amigos, o Coutinho convidou o Souza, sim, está confirmada a informação. O Coutinho confirmou o Souza para voltar, chamou o Souza, querendo que o Souza volte. O problema é que o Vasco, por enquanto, não iniciou nenhuma conversa para trazer o Souza. Não existem, no momento, hoje, domingo, dia 26 de maio, domingo, 10 horas da noite, na hora que eu estou fazendo a live não, o vídeo, o Vasco não teve nenhum indício de contato com o Souza até agora, tá? Então, o que a gente tem até agora, no caso, é um convite do Felipe Coutinho, que realmente convidou, e isso tá confirmado por mim. Convidou o Souza, sim, para jogar no Vasco, mas por enquanto o Vasco não iniciou as conversas para repatriar o Souza, tá ok? Então, sobre o Coutinho, é basicamente isso, cara. A gente tem que esperar. Acho que agora é questão de tempo que o Coutinho veste a camisa do Vasco para ser anunciado como novo reforço do Vasco. Acredito que o quanto antes é melhor, inclusive para o próprio atleta também, já que vai ter praticamente ali um pouco mais de um mês de preparação, até um pouquinho menos. Mas assim, para ele se readaptar, para ele conhecer a estrutura do clube, que ele não conhece, né? Coutinho treinava em São Januário na época. Então ele não conhece o CT Moacir Barbosa para se conectar com os companheiros novos, né? Para se conectar com o jogo do treinador, para ver como é que tá o Coutinho fisicamente, se tá bem ou se não tá. Então assim, o quanto antes o acerto e o anúncio for oficializado, melhor pra gente, melhor pro Vasco e também melhor pro Coutinho. Agora vamos falar de outro assunto que bombou durante o dia de ontem, principalmente. O Vasco iniciou o contato, e eu estou confirmando aqui porque era uma informação que eu já tinha há alguns dias, precisamente há 2 semanas, tá? Mas como eu não estava conseguindo confirmar, eu fiquei quieto na minha, porque não consegui confirmar. Eu só costumo postar coisa que eu consigo confirmar, quando eu tenho confirmação concreta de gente que eu confio. Mas está confirmado, tá? O Vasco iniciou o contato para contratar o volante Thiago Alcântara, que está de saída do Liverpool. Thiago é um volante brasileiro naturalizado espanhol, né, que começou na base do rival do Flamengo, inclusive é torcedor do Flamengo declarado, né? Começou na base do Flamengo, foi para o Barcelona, para a base do Barcelona, e desde então se profissionalizou no Barcelona, na Espanha, né? E com isso se naturalizou espanhol. É um volante com passagens pela seleção espanhola, inclusive com jogos em Copa do Mundo pela seleção espanhola. É um volante que jogou muita bola no Bayern de Munique. Começou no Barça, mas não era tão falado assim. No Bayern de Munique, principalmente sob o comando do Pep Guardiola, o Thiago Alcântara jogou muita bola mesmo, o que requisitou a contratação dele pelo Liverpool. Só que no Liverpool ele começa bem, ele começa de uma forma razoável e bem mesmo. E acontece que o Thiago machuca o quadril no início de 2023. O Thiago Alcântara machuca o quadril, desde então está machucado, né? O Thiago voltou no início de 2024, ficou mais de 10 meses fora. No início de 2024, o Thiago voltou e se machucou novamente no jogo do Liverpool, se não me engano, contra o Arsenal, na Premier League. O Thiago teve uma lesão muscular, normal, de quem está voltando agora de uma lesão tão grave no quadril. Mas pelo que eu soube, o Thiago está muito bem fisicamente, inclusive treinando normalmente no Liverpool, principalmente nos jogos finais em que ele não jogou, mas estava treinando com bola e tudo, estava tudo tranquilo. E realmente o Vasco iniciou contatos. O que eu sei? Eu vou falar o que eu tinha de informação que eu pude confirmar. Pedrinho e o Felipe, principalmente o Felipe inclusive é bastante amigo do Thiago Alcântara, do volante que o Vasco quer. Pedrinho e Felipe contactaram o pai do Thiago Alcântara, Mazinho, que é ex-jogador do Vasco, começou na base do Vasco, campeão brasileiro de 89 pelo Vasco, e contactou
mostrando interesse. Desde então, as conversas ocorrem entre o Vasco, Pedrinho e o Mazinho. Porém, ainda não foi oficializada uma proposta pelo Thiago Alcântara. Existem conversas em andamento, sim, existem conversas em andamento. O Thiago, a princípio, quer ficar na Europa, porém, até agora não obteve nenhuma proposta do futebol europeu, nem do futebol brasileiro. A prioridade do Thiago, como eu disse, é ficar na Europa. Mas caso não pinte nenhuma proposta boa pelo Thiago de nenhum país que o agrade jogar, o Thiago vai considerar uma volta ao futebol brasileiro. Porém, o Thiago, como eu falei no início, ele torce pro Flamengo. E pelo que eu apurei, com ele e o irmão, que é o Rafinha Alcântara, torcem pro Flamengo. Ambos, inclusive, torciam para o Vasco. Inclusive, foi revelado pelo Thiago numa entrevista num site da Inglaterra. O Thiago e o Rafinha torciam pro Vasco. Mas depois daquele gol do Pet na final do Carioca de 2001, salvo engano, de falta, os dois que estavam na casa do Rodrigo, não sei se vocês conhecem, o Rodrigo, atacante do Leeds United, do Valência, que também é naturalizado espanhol, mas começou na base do Flamengo também, amigo de ambos no caso, também se naturalizou espanhol e joga pela seleção da Espanha, jogou por muito tempo na seleção espanhola. O Rodrigo é flamenguista desde pequeno, ele e a família. E os dois estavam vendo o jogo do Vasco e Flamengo na casa do Rodrigo. E acabaram que viraram casaca e viraram flamenguistas. Inclusive o Thiago brinca de que ele traiu o pai, o Mazinho, que o Mazinho é torcedor do Vasco, assumido, inclusive falando que era torcedor de infância, o Mazinho, que é natural de João Pessoa, na Paraíba. João Pessoa não. Uma cidade perto de João Pessoa, na Paraíba, que eu esqueci o nome agora, de cabeça. Mas o Mazinho é torcedor do Vasco de infância. E os dois traíram, entre aspas, o pai, né? Mas a informação que eu tenho é essa: o Thiago tem a prioridade de ficar na Europa, porém, se não pintar nenhuma proposta que o agrade, nenhum clube que o agrade, nenhuma liga que o agrade, o Thiago vai considerar um retorno ao Brasil. E aí, meu amigo, é torcer pro Flamengo não entrar na parada, porque se o Flamengo entrar na parada, é improvável que o Thiago venha pro Vasco. Se o Flamengo não entrar na parada, aqui é uma opinião e um feeling. Eu acho que o Thiago vai querer realizar talvez um sonho do pai, que é ter um dos dois filhos, ou os dois, jogando no Vasco. É um feeling. Feeling não é informação, é um achismo do que eu estou escutando, do que eu estou obtendo de informação. Primeiramente, então, recapitulando, existem conversas, sim, do Pedrinho com o pai do Thiago Alcântara, com o Mazinho, para tentar contratar o jogador para o Vasco, um processo de convencimento. O Thiago quer ficar na Europa. Porém, se não pintar nenhuma proposta que o agrade, ele reconsidera uma volta ao Brasil. Contudo, se o Flamengo entrar na jogada, é muito difícil que o Thiago não volte para outro clube no Brasil que não seja o Flamengo. Essa é a informação. Tá ok? Sobre o Thiago é isso. Agora, sobre o Lianco. Lianco é outro nome que vem sendo especulado no Vasco. O Vasco tentou contratar o Lianco nas duas últimas janelas de transferências, né? Tanto na janela de meio do ano, na verdade não. O Vasco tentou contratar o Lianco na janela do meio do ano no passado e na janela do início do ano passado. Foram duas vezes o Vasco tentou contratar o zagueiro Lianco. No meio do ano passado, o Vasco ficou muito próximo de contratar o Lianco, muito próximo mesmo. Com o jogador já estava praticamente tudo acertado. O problema em si foi o Southampton, que é a equipe que tem os direitos do Lianco, e a equipe barrou a vinda do Lianco, não chegou a um denominador comum. A equipe queria em volta de 4 milhões de euros, dólares, de libras, no caso, pelo Lianco, e o Vasco não queria. O Vasco queria o empréstimo do Lianco, pelo Lianco, né? Aconteceu que o Benfica chegou a esse valor, só que o Lianco foi reprovado nos exames físicos do Benfica, nos exames médicos do Benfica. E aí aparece o Al-Garrafa do Catar, que apareceu uma oportunidade, um monte de gente indo pro futebol da Arábia Saudita, do Catar, e o Southampton empresta o Lianco, de graça, pro Al-Garrafa. O Al-Garrafa, pelo que eu apurei, a intenção do Lianco, o Al-Garrafa tem intenção de comprar o Lianco. Porém, pelo que eu pude apurar, o Lianco não tem intenção de ficar no Catar. É a apuração. O Lianco, não que não tenha intenção, mas a prioridade dele é sair do Catar. Ele quer voltar ao Brasil. O Lianco tem um sonho de voltar ao Brasil. É uma confissão que eu vou fazer aqui. O Lianco é torcedor do Botafogo, tá? O Lianco é inclusive aqui do meu estado, Espírito Santo. O Lianco é torcedor do Botafogo, sempre foi. Começou na base do Botafogo. Tanto o Lianco quanto a família dele, o pai, são torcedores do Botafogo. O Lianco começou na base do Botafogo, foi para a base do São Paulo e aí sim
Seleção brasileira, Torino, enfim. Porém, o Botafogo nunca, pelo menos recentemente, contactou ou tentou contratar o Lianco. O Lianco gosta muito do Vasco, porque parte da família do Lianco, torce para o Vasco. O Lianco gosta muito do Vasco, tem ou teve uma vontade muito grande de vir para o Vasco no meio do ano passado. E se o Vasco voltar a se interessar pelo Lianco, fizer uma proposta para o Southampton, que inclusive subiu hoje para a Premier League, mas prevejo que o Lianco não seja utilizado na Premier League, o Lianco vai ter interesse sim, a informação que eu tenho, o Lianco tem interesse em jogar pelo Vasco. Principalmente porque o seu amigo, que viraram amigos inclusive no Catar, amizade de família e tudo, de mulher, de filhos, o Felipe Coutinho está retornando ao Vasco. Então o Lianco tem interesse em jogar no Vasco, principalmente agora. Porém, pelo que eu soube, o Vasco ainda não fez nenhum contato, por enquanto, nenhuma proposta oficial para tentar contratar o Lianco. Porém, como falei de novo, vou repetir, se o Vasco quiser contratar o Lianco e fizer uma proposta para contratar o Lianco vai querer jogar no Vasco, informação, tá ok? O Lianco aceitaria jogar no Vasco, porque o Lianco quer jogar no Vasco desde o meio do ano passado. É uma informação, tá? E aí é guardar o desenrolar dessa história, tanto do Thiago Alcântara quanto do Lianco. Do Thiago, na minha visão, é uma situação mais difícil, né? Que depende do jogador. E do Lianco é uma questão mais do Vasco se interessar. O Lianco é um atleta mapeado pelo scout do Vasco há muito tempo, então eu acredito que o Vasco pode até se interessar. A gente vai ver como vai ser a negociação agora, porque o Southampton já recusou uma proposta do Vasco no ano passado. A gente precisa ver agora. Mas o Lianco quer realmente jogar no Vasco, é uma informação que eu tenho. O Lianco quer jogar no Vasco e agora nos resta aguardar. Vamos aguardar e vamos ver aonde vai desenrolar essas duas histórias, tá bom? Sobre os dois, Lianco e Thiago, é isso. Valeu? Agora vamos falar de futsal, galera. Ontem o Vasco venceu o Náutico por 4-0, uma partida impecável do time de futsal do Vasco. Boas atuações individuais, eu vou destacar dois jogadores, o Daniel, goleiro, muito bom goleiro. Sim, pelo que eu vi agora da competição, não vi só jogos do Vasco, de outras equipes, para mim o melhor goleiro da competição até agora. Muito bom goleiro que defende a maioria das bolas. O Vasco tomou 2 gols em 2 jogos, no caso que foi contra o Fortaleza, mas ontem, goleiraço. E o pivô Danley, excelente pivô, excelente jogador. Não é um cara que somente bota o corpo na frente e seja Deus o que for, no caso. É um cara que bota o corpo na frente, sabe proteger a bola, sabe girar em cima do fixo, sabe? Finaliza muito bem. É um muito bom jogador. O Vasco está muito bem na competição. Inclusive, ontem, o ginásio totalmente cheio, que apresenta, inclusive, da Força Jovem na partida de ontem. O ginásio abarrotado, simplesmente um caldeirão. 2 jogos em casa, 2 vitórias. O Vasco agora sai para enfrentar, se não me engano, o Cruzeiro fora de casa. E a expectativa é que o Vasco faça uma boa competição, realmente. Pelo que eu vi do Vasco, o Vasco é um time que não tem estrela, é um time de jogadores nascidos no Rio de Janeiro, jogadores vascaínos, inclusive, sem estrelas. E que está usando muito o fator casa, que realmente deve ser importante o fator casa. Pelo que eu vi, por exemplo, vi jogos do Cruzeiro sempre vazio, vi jogos de outros times vazios, inclusive do Vasco, tanto no jogo contra o Fortaleza quanto no jogo contra o Náutico. Muita gente no Pedrão, em Teresópolis, muita gente, mais de 2.000 pessoas, com certeza, presentes na partida, que estavam incentivando o time. E formou um caldeirão realmente naquela partida. Inclusive tinha interesse do Vasco, ou tem ainda, não sei, e tem mandar os jogos da próxima fase lá no Parque Olímpico, mas eu, inclusive, Matheus, vou falar, entendeu? Para pessoas que eu conheço do departamento de esportes olímpicos do Vasco, para manter os jogos em Teresópolis, porque Teresópolis é uma cidade boa, inclusive para a família, no caso. Vai passar, sei lá, um final de semana em Teresópolis, vai lá ver o jogo do Vasco, sabe? Então é uma cidade turística, né? Então é legal, né, que os jogos continuam sendo lá, porque virou um caldeirão, cara. O Parque Olímpico, né, é um ginásio maior de 6.000 e poucas pessoas, 7.000 e poucas pessoas. O Pedrão tem capacidade para 3.500, 4.000, por aí. Está sempre lotado o estádio, igual o caldeirão. O Vasco está muito bem na competição. Acho que o Vasco vai sim brigar pelo título da competição. O Vasco é o Vasco, é um time de camisa, um time que tem tradição no futsal, que já foi campeão da Liga Nacional de Futsal nos anos 2000. É um time que, ali com que tinha o Manuel Tobias, né? O goleiro, que eu esqueci o nome, que é revelado no Vasco, Guita, se eu não me engano é isso. Mas, era um time muito bom do Vasco mesmo.
né? E esperamos que o Vasco consiga voltar às glórias, no caso, no futsal, né? Depois de muito tempo parado e muito tempo sucateado pelas antigas gestões. Inclusive, aqui eu vou fazer um agradecimento ao Eduardo Cassiano, que é o VP de Esportes Olímpicos do Vasco. Um agradecimento e um parabéns pelo trabalho que vem desenvolvendo. Ó, patrocínio para o futsal profissional, patrocínio com uma grande montadora de veículos, cara, do mundo mundial, pro futsal de base, cara. Patrocínio para os esportes paralímpicos, patrocínio pro vôlei. O vôlei voltou, cara. O vôlei feminino voltou do Vasco, principalmente as categorias de base. Quanto tempo que eu não via vôlei no Vasco? Há muito tempo que eu não via vôlei no Vasco. Pelo que eu soube, os funcionários da associação estão sendo pagos em dia, não está tendo atrasos salariais na associação. Então, assim, um trabalho impecável do VP Eduardo Cassiano, que vem ajudando muito o Vasco a se tornar um clube e voltar a ser um clube olímpico, mas autossustentável, sem que o Vasco atrase salário, tem que pegar empréstimo daqui, empréstimo de lá, né? Que os próprios patrocínios conseguem bancar o esporte e a competição. Tá ok? Então, sobre o futsal é isso. Próximo jogo contra o Cruzeiro. Vamos em busca da vitória novamente, né? Vamos em busca de fazer o Vasco voltar a ser campeão nesse esporte que é tão legal, cara. Tão legal de assistir. Futsal, beach soccer, um basquete, um vôlei, né? Então, assim, que Papai do Céu abençoe aí, né? O pessoal da gestão e que eles consigam, né, fazer o Vasco se tornar talvez uma potência nesses esportes, tá ok? E chega ao fim o vídeo de hoje, galera. Agradeço a vocês, no caso, obrigado, né? Obrigado por estar assistindo nossos vídeos, o meu vídeo principalmente. Eu sei que às vezes eu erro, dou uma travada assim, mas é costume, a gente vai se acostumando. Tenho certeza que daqui a um tempo eu vou estar muito melhor do que eu estou hoje, até para passar as informações, para não travar, sabe? É meu mesmo, às vezes, de travar, não saber o que eu vou falar. Mas agradeço a vocês, peço para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificação, compartilhar o vídeo ali nos canais de Vasco, no WhatsApp e no Telegram. Aqui embaixo tem um QR Code, tá? Para você se ajudar a página financeiramente, para que a gente possa trazer vários conteúdos legais para vocês. Como eu falei, vlog na hora do jogo, brincadeirinha de TikTok, que vocês gostam de compartilhar, que eu sei, coisa no Twitter, informação, várias coisas, live com convidado especial. Então, assim, espero que vocês ajudem a gente nessa missão e a gente vai ajudar vocês passando informações verdadeiras e trazendo conteúdo de qualidade, tá bom? Um bom final de semana, um bom fim de final de semana para vocês. Eu estou fazendo um vídeo no domingo de noite para amanhã de manhã. Então, que vocês tenham um bom final de semana e vejam amanhã o vídeo, no caso. E uma boa semana para vocês. Na terça-feira tem mais um vídeo, quem sabe, com outras notícias atualizadas, outras notícias novas, né? Pra gente dar aqui na página e no canal. Valeu?